Como vocês já devem estar sabendo, a editora Salvar, ela anunciou que está fazendo um teste de uma coleção chamada Marvel Ultimate, a coleção definitiva do universo Marvel, mais uma coleção que ela vai tentar publicar. E como foi noticiado num desses sites aí populares sobre quadrinhos, a coleção, dizem, ele está sendo colocada em teste em algumas cidades do Brasil. Na verdade, não é bem assim que a coisa funciona, porque no fim das contas eles só testam lá pelo Sudeste e os outros estados não vêm a cor de nenhum volume, seja em fase de teste ou mesmo quando a coleção inicia, ela demora para chegar em outros estados que não sejam desse eixo Rio-São Paulo. A primeira coleção a ser lançada pela Salvar foi a coleção oficial de Graphic Novels Marvel. Ela teve 95 edições, mais 40 edições de clássicos, o que somou 135 volumes. A primeira edição, pelo menos a que conta com preço fixo e não aquela que foi lançada por R$ 9,90, a número 3 em diante, ela passou a custar R$ 34,90. Eu vou dizer para a primeira edição pelo fato de que o preço fixo é esse. E chegou ao final da coleção ao preço de R$ 47,90. Essa coleção foi publicada de 2014 a 2019, quando a editora anunciou a descontinuidade dessa e de outras coleções, sendo que a coleção de clássicos ela foi de 2015 a 2018, então ela durou menos tempo até do que a coleção normal. Entre as outras coleções da Marvel que a Salvar publicou, tinha os heróis mais poderosos da Marvel, que tiveram 100 edições. Essa aí eu acho que foi completada até o final, como foi planejado. Na número 3 ela atingiu o preço de R$ 32,90, que era o programado para durar. Chegou ao número 100, como eu disse, e também chegou ao preço de R$ 47,90. Ela durou de 2014 a 2019, quer dizer, ela foi encerrada junto com a coleção oficial, a primeira. Se você considerar que a revista levou um bom tempo sendo publicado, de 2014 a 2019, o aumento de preço de R$ 32,90 para R$ 47,90 não foi um aumento tão grande assim, não como aconteceu com outras coleções. Mas já aconteceram casos piores em que a coleção começou com um preço assim considerável, razoável para uma coleção, apesar de que essas coleções no geral elas já iniciam com um preço salgado e acabaram ficando com um preço muito maior, acabaram chegando num nível absurdo de valor. E também tinha opções de você comprar esses volumes da Salvar em feiras de livro. Era fácil encontrar em sebo também, porque a tiragem dela foi uma tiragem bem ampla. E quem pôde aproveitar, quem pôde selecionar alguns volumes ali, acabou fazendo boas compras, e mesmo que não tenha intenção de completar a coleção, porque poucas pessoas fizeram isso. Quer dizer, completar até onde ela foi publicada, porque algumas não foram publicadas completamente. E um exemplo de uma coleção que foi iniciada pela Salvar foi a coleção Tex Gold. Eu não estou lembrado agora se ela foi cancelada ou foi realmente finalizada, mas eu acho que como teve 60 edições, ela deve ter sido programada para essa quantidade. O número 3 dela iniciou o preço de R$ 39,90 e ao final da coleção, no número 60, já estava custando R$ 64,90. Ela durou de 2017 a 2020. Essa coleção nova que a editora Salvar está trazendo
Ela vai iniciar com o volume do Homem-Aranha Ultimate. O primeiro volume vai custar R$ 29,90, o segundo vai custar R$ 59,90 e o terceiro em diante vai custar R$ 99,90, que é um preço absurdamente alto. Esse primeiro volume vai trazer 3 edições do título normal mensal, que vão dar cerca de 350 páginas no primeiro volume. Quer dizer, pelo custo-benefício ainda vale a pena para quem quiser comprar pelo menos o primeiro volume. O esquema de numeração das revistas vai seguir mais ou menos o que a Panini vem fazendo com a coleção clássica Marvel, ou seja, cada título, tipo Homem-Aranha, X-Men, Supremos, Quarteto Fantástico, eles vão ter um volume e em seguida vai ser o volume número 2, 3 e assim por diante, publicados alternadamente. A coleção, se ela for aprovada, se der certo e tiver continuidade, ela está planejada para ter 60 edições e também vai formar uma imagem com as ilustrações da lombada de cada edição, que vai ter a arte de Marco Djurjevic, se for assim que se pronuncia o nome dele. E o que a gente pode pensar sobre essa ideia da Salvat trazer mais uma coleção? Lá em 2019, quando eles anunciaram a interrupção de várias coleções, incluindo a coleção do Homem-Aranha, que parou na edição número 40, eles alegaram que os problemas que eles tiveram de distribuição em 2018 prejudicaram muito na parte logística e no planejamento editorial. E faz sentido dizer isso porque esse planejamento já tinha sido feito antes da coleção passar por problemas de distribuição. Mas a gente fica pensando também que as editoras elas não têm um planejamento de distribuição diferente do comum, ou em livrarias ou em comic shops e bancas também, sendo que as editoras estão produzindo quadrinhos que cada vez mais não podem ser vendidos em bancas por causa do valor alto, e essas coleções eram vendidas em bancas. Então é aquela coisa que a gente já pode esperar dessas editoras, porque elas não têm um planejamento diferente, porque que elas não publicam os quadrinhos de uma forma diferente, como por exemplo eu já falei várias vezes do exemplo da editora Culturama com a Disney, tentando uma alternativa para publicar quadrinhos, publicando em outros tipos de estabelecimento, como lojas de conveniência, lojas de departamento e aqueles hipermercados grandes. Essas editoras poderiam fazer esse tipo de coisa ao invés de só depender da mesma distribuição. E sinceramente, numa altura dessa, no ano de 2022, depois dessa coisa toda da pandemia, a gente só vê as editoras publicando dentro de um padrão que dificulta o acesso do leitor. Elas não ligam mais para publicar para um público grande, porque produzir tiragens pequenas e compensar o custo disso e o lucro através do preço de capa alto é algo que todas as editoras vêm fazendo, não só a Panini, mas a Mitos. A Panini e a Mitos são os casos mais graves, porque não tem lógica nenhuma as duas editoras serem grandes do jeito como são, publicar quadrinho mensal e ficar o tempo inteiro quebrando as pernas das bancas de jornais, tirando o material que poderia ser vendido lá, só publicando quadrinho caro demais que não pode ser vendido em bancas e depois ficar reclamando, se queixando, dizendo que não consegue vender quadrinhos, que as bancas estão morrendo, e que para isso, para publicar quadrinhos populares, teria que ter uma tiragem grande para isso. Mas elas mesmas é que estão provocando a queda das bancas de jornal, porque não produzem mais nada barato para ser vendido nelas. Então a gente pensa que realmente não só a Panini, mas as outras editoras não tem um pingo de
de noção de como funciona o hábito de consumo do leitor, de como funciona a economia em geral. Parece que eles não sabem a dificuldade das pessoas para fazer o planejamento de lançar uma coleção dessa, custando um preço absurdo. Você compra 2 edições por mês, se a revista for mensal, se a coleção for mensal, não for quinzenal, por R$ 99,90 você vai gastar R$ 200 por mês para comprar apenas 2 volumes dessa coleção. É questionável também se a série Ultimate, o universo Ultimate, ela tem materiais bons o suficiente para justificar uma coleção. Pelo menos eu acho que de 60 edições tem, porque o Quarteto Fantástico, por exemplo, foi razoável, foi escrito pelo Mark Millar e, se eu bem me lembro, pelo Warren Ellis também. O Homem-Aranha nem se fala, durou muito nas mãos do Brian Michael Bendis e do desenhista lá do Mark Bagley. E também tem os X-Men, que chegaram a ser escritos também pelo Mark Millar. Teve fases boas ali que dava para publicar. E também tem a cereja do bolo, que são os Ultimates, os Vingadores do universo Ultimate, que é o melhor quadrinho desse universo. Então deve gerar coisa interessante, mas a longo prazo não se sustenta tanto uma coleção que ultrapasse 60 volumes. Mas o pior de tudo, logicamente, o que torna impossível de você sequer considerar comprar essa coleção, é o preço de capa escabroso, doentio, que eles colocaram. R$ 99,90 é fora do comum. Eu não sei qual é a ideia que esses caras da Salvat têm de achar que o leitor vai conseguir suportar na situação que as coisas estão agora. Uma coleção dessa é uma total e completa falta de noção querer trazer uma coleção por um preço desse, numa época dessa em que ainda tem muita gente desempregada, as coisas estão tudo altas de preço. Existe uma projeção da economia melhorar, mas quadrinhos não deveriam, como eu sempre digo, não deveriam custar tão caro desse jeito. E é óbvio que proporcionalmente para um produto que foi feito só para entreter, o preço está ridiculamente alto. E isso só vem para evidenciar a falta de noção que as editoras têm aqui no Brasil. Você pode até pensar que existem editoras, por exemplo, que trabalham com sistema de crowdfunding, de financiamento, editoras pequenas, mas essas todas aí também só publicam materiais caros. As editoras pequenas como a Nemo, ou Tem Fantasma, ou outras editoras menores aí, a Devi, por exemplo, elas sempre enfiam a faca na hora de cobrar pelo preço de capa, e eu não vejo solução para isso, se depender da noção dos donos de editoras e do padrão de publicação que elas adotaram de uns 5 anos para cá, em que tudo é caro, tudo é elitizado desnecessariamente. Esse mercado vai chegar num beco sem saída, e essa geração aí de leitores imbecis também, que não se importam em pagar caro e ainda ficam pedindo por mais luxo, esses aí também não vão contribuir com nada. E existe uma grande porcentagem de leitores ainda, ou pelo menos uma porcentagem considerável de leitores mais velhos e que tem ainda noção de valor dos quadrinhos, de que eles não deveriam custar tão caro, mas não é a geração predominante. Daqui em diante a gente vai ver muito ainda dessa coisa idiota de ficar sempre prezando pelo luxo, pelo acabamento, pelo excesso de extras e de coisas dispensáveis que não ajudam em nada você a consumir. Vocês podem perceber que não surgiu nenhuma editora com a proposta de publicar quadrinhos baratos aqui nesse país.
desde que essa coisa toda começou lá mais ou menos em 2016. Já vai completar uns 6 anos aí que tá essa palhaçada de as editoras crescerem um olho em cima do bolso desse público gourmet, esse público retardado influenciado por gibitubers de canais de YouTube que só ficam empurrando o leitor para pagar mais caro e ficar valorizando o luxo inútil que não vai resultar em nada, no fim das contas, só encarecer as coisas e tornar cada vez mais inviável comprar quadrinhos nesse país. Então esse foi o vídeo. Eu agradeço a quem viu até agora. Deixem os comentários de vocês aí, opinando o que você acha sobre o rumo que essas editoras estão tomando. A irresponsabilidade, a burrice deles de ficarem dando tiro no pé o tempo inteiro. Eu não acho que essa coleção vai chegar muito longe com um preço absurdo, um preço monstruoso desses. E é isso. Obrigado a quem viu o vídeo até agora e até o próximo vídeo.